Olá, crianças! Hoje a Prof. Marizane vai contar uma historinha. Uma historinha de Eugênie Trevisan, Os Três Lobinhos e o Porco Mau. Era uma vez três lobinhos, de cores diferentes. Um lobinho era preto, o outro era cinza e o outro era branco. Certo dia, a mamãe chamou eles e disse que eles já estavam bem grandinhos. Estavam na hora de eles saírem pelo mundo e cada um construir a sua casa. Mas a mamãe disse: meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vocês vão construir uma casa para vocês. Mas cuidado, cuidado com o porco mau. Não se preocupe, mamãe, nós faremos o melhor, disseram os três lobinhos. Logo, eles encontraram uma canguru que estava empurrando um carrinho de mão cheio de tijolos vermelhos e amarelos. Por favor, você pode dar alguns tijolos? Perguntaram os três lobinhos. Certamente, disse a canguru, dando-lhe uns montes de tijolos vermelhos e amarelos. Então, os três lobinhos construíram uma casa de tijolos. Foram lá os três, pegaram os tijolos e foram construir a sua casa para morar. No dia seguinte em que a casa estava pronta, o porco mau veio andando pela estrada e viu a casa de tijolos que os três lobinhos tinham construído. Os três lobinhos estavam no jardim jogando croquet. Quando eles viram o porco mau chegando, correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco mau bateu a porta e grunhiu. Lobinhos, lobinhos, deixem-me entrar. Não, disseram os três lobinhos. Não deixaremos entrar nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua marreta e destruiu toda a casa. Com muita força ele bateu e destruiu toda a casa dos três lobinhos. Os três lobinhos, coitados, mal conseguiram escapar antes que as paredes caíssem e se desmanchassem. Eles ficaram apavorados e fugiram, correram muito para escapar do porco mau. Vamos ter que construir uma casa mais forte, eles disseram. Neste momento, eles viram um castor que estava misturando concreto numa bitorneira. Por favor, você pode dar um pouco desse concreto? Perguntaram os três lobinhos para o castor. Claro, disse o castor, dando-lhe baldes e baldes cheios de concreto, o suficiente para construir a sua casa. Então, os três lobinhos foram lá e construíram uma casa mais forte, uma casa de concreto. Mal eles tinham terminado de construir e lá veio o porco mau andando pela estrada.
Então ele viu a casa de concreto que os três lobinhos tinham construído. Eles estavam jogando peteca no quintal quando viram o porco. E correram para dentro de casa e trancaram a porta, porque o porco era muito mau. Lobinhos apavorados. Deixa-me entrar, disse o lobo. Não, 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 disseram os três lobinhos. Não pode entrar nem por todo o chá da China, não, não. Então eu vou soprar, e bufar, e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou, 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 bufou, bufou. E sabe o que aconteceu? Não conseguiu derrubar a casa. Mas não era à toa que ele era conhecido como o mais temido porco mau da floresta. Ele foi buscar a britadeira, sim. Ele pegou a britadeira e começou a perfurar toda a casa, estourar todas as paredes. Os três lobinhos conseguiram escapar por pouco, porque quase a casa foi destruída em cima deles. Então eles pensaram, vamos ter que construir uma casa mais forte ainda, disseram eles, pois tinham muita vontade e os lobinhos eram muito trabalhadores. Nesse momento eles viram passando um caminhão que se aproximava, cheio de arame farpado, barras de ferro, aço, placas de aço, cadeado de metal, tudo que era mais forte na construção. E então eles pediram para o caminhoneiro, que era o seu rinoceronte: você pode dar para nós um pouco deste material para construir a casa? E o rinoceronte era muito gente boa e disse: claro, claro que sim, eu posso lhe dar. E então eles foram lá e construíram uma casa muito forte. Encheram de barras de aço, concreto, ferro, colocaram correntes, arames, cadeados, tudo muita proteção, para não ser pega de surpresa novamente pelo porco. No dia seguinte, quando a casa estava toda pronta, eles ouviram novamente, e lá estava, adivinha quem? O porco. O porco estava espiando tudo. E quando os três lobinhos estavam no quintal jogando amarelinha, de lá de cima eles viram o porco. E o porco que estava espiando foi lá embaixo e ele tocou a campainha e pediu para entrar. Por favor, abram essa porta. Mas claro que eles não iam abrir. E então ele ameaçou de novo: eu vou assoprar. E ele assoprou, ele bufou e a casa não caiu. A casa era muito forte. Mas o porco era muito mau. Ele foi rapidamente lá e ele buscou dinamite, explosivos. E ele não teve dó dos lobinhos. Ele explodiu toda a casa dos três lobinhos, que saíram correndo para o meio da floresta. Há algo de errado com os materiais de construções, disseram eles. Temos que tentar alguma coisa diferente. Mas o quê? Neste momento, eles viram um lindo flamengo empurrando um carrinho de mão cheio de flores. Então, os três lobinhos perguntaram: por favor, você poderia dar algumas dessas flores para nós? Perguntaram os lobinhos. Com prazer, disse o flamengo, dando-lhe um monte de flores. E os três lobinhos então pegaram as flores e foram construir a sua casa de flores. Flores muito perfumadas. Quando a casinha estava pronta, eles tiraram um pouco de tempo para descansar. Afinal, eles estavam precisando, eles estavam muito esgotados. E
E então, quando eles estavam descansando, brincando, eles olharam. E de lá de longe, eles viram que estava se aproximando, sabe quem? O porco. Verdade. Lá estava o porco. Mas o porco estava um pouquinho diferente. Ele estava sentindo o cheiro das flores. E então ele se aproximou da casinha e ele começou a dançar. O cheiro das flores amoleceu o coração do porco. E então, os 3 lobinhos ficaram a princípio meio cismados. Depois, eles começaram a dançar também e convidaram até o porco mau para brincar com eles. E olha só, o porco foi brincar. Convidaram, depois ofereceram-lhes chá com morangos, framboesa. Convidaram para que ele ficasse o tempo que ele quisesse. O porco aceitou e todos viveram felizes para sempre. Eu acho que o porco só precisava era de amigos.